Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Dê um like caso goste do conteúdo. Paulo Brax, né? A mídia está dizendo que ele permanecerá em 2024 no Vasco, no comando do futebol do Vasco. Primeiro de tudo, se o Pedrinho quer ter força junto à diretoria, quer ser ouvido junto à SAF, quer ser ouvido junto à SAF, não pode deixar que esse cidadão incompetente, desqualificado, continue no Vasco. O Pedrinho perdeu uma chance de mudar o Vasco. Ele foi chamado para trabalhar na SAF, na parte do futebol especificamente. E ia melhorar muito, porque futebol o Pedrinho entende. Isso eu posso dizer que ele entende, né? Gestão pode entender, mas a gente não sabe ainda. Em nenhum momento disse que ele não sabe. Diz que ele pode saber, mas que a gente ainda não sabe se ele conhece o futebol. A gestão do futebol, né? Bom, se esse cidadão, Paulo Brax, ficar no Vasco, tá tudo acabado. Porque friso aqui, o Pedrinho tinha que ter ficado para trabalhar como gestor do Vasco, da 777 junto ao futebol, e não agora dar palpite no futebol como presidente. Há promiscuidade, isso não pode acontecer. O presidente não pode se meter em questões operacionais, de campo e bola, não é possibilidade disso. Nem de quem vai contratar, de quem vai permanecer, não pode. É promiscuidade, né? Falta de ética, inclusive. Mas a questão do Vasco com relação ao Paulo Brax, ele tem que sair ontem. Primeiro, os senhores vão lembrar que o Paulo Brax não contratou o Paulinho do Galo, cria nossa, ao argumento que ia ganhar muito. E hoje o salário do Paulinho não chega a 800 mil. Mas mesmo que chegue a 1 milhão, vale a pena. É aí um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Galo está onde está, ele junto com o Hulk. O Paulinho e o Hulk, os dois juntos. E o Paulinho poderia ter no Vasco, sendo cria do Vasco. Ele foi rejeitado pelo Vasco e aí foi pro Galo, que inclusive é fechamento nosso, né? Eu sempre falo aqui, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Coritiba, são fechamentos nossos, né? Dos torcedores do Vasco. Se a gente for para esses estados aí, botar uma camisa do Vasco, cola ou colhe. Com um palmeirense, com um torcedor do Galo, um do Bahia, quer dizer, o torcedor do Bahia, do Coxa e do Grêmio. Vocês vão estar em casa, né? Vão fazer churrasco e tudo, como eu já fiz algumas vezes. Bom, então ele alijou o Paulinho, que era muito caro, e quando o Vasco estava na iminência, com 9 pontos, na iminência nós estamos até hoje, iminência, né? Com I, proximidade. Nós estamos até hoje na iminência de cair, né? Foi lá e contratou o Payet. Não que o Payet não valha 1,3 milhões, até para termos um ídolo, para chamar torcida, para chamar público, para chamar patrocinador. Isso é uma outra história. Não estou aqui dizendo que não foi boa a contratação do Payet. Mas não teria argumento. Se o Paulinho estava caro, o Payet também é caro, né? E outra coisa, o Paulinho cria possibilidade de revenda para o mercado, né? Mecanismo de solidariedade já em cima do Vasco, que o Vasco é o criador, né? Então seria uma coisa interessante aí. Então mostra a incompetência do Paulo Brax, que não pode sair. E para fechar aqui, o Paulo Brax contratou o Medel para ser volante. E quando ele chegou aqui, se verificou, analisando ele jogando pelo Vasco e ele jogando pela seleção chilena, que ele já vinha há anos e anos jogando como zagueiro. E um belíssimo zagueiro, junto com o Maicon aí, se firmaram na zaga do Vasco. Então esse cidadão, Paulo Brax, você não pode ficar, irmão. Volta lá para ser conselheiro do STJD, para ser o que você quiser. Mas no Vasco, você tem que passar bem longe. Você e o Lúcio Barbosa, que vou soltar um vídeo especificamente aí sobre esse Lúcio Barbosa, que nada fez até agora e é decantado como um bom gestor do Vasco. Vasco e Análise, fiquem com Deus.